Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Caval. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Espaço Cá Entre Nós. Hoje eu vou contar mais uma história para vocês que evidenciará de forma bem prática a diferença entre planejamento e plano. Isso mesmo, existem diferenças sutis entre os mesmos que, se você não sabia, vai saber agora. No final de 2013, eu e minha família elaboramos um planejamento para mais uma vez passarmos as festas de final de ano no famoso Réveillon da Cidade Maravilhosa. Neste planejamento constava que a irmã da minha esposa e sua filha, que moram no Acre, nos encontraria no Rio de Janeiro. Assim como outra sobrinha nossa, Ana Helena, figura primordial no desenrolar dessa história, também viria do Acre para Recife para comemorar seu aniversário conosco, e de Recife seguiríamos todos para o Rio de Janeiro. Para quem não acredita, é verdade, o Acre existe. O planejamento estava acontecendo conforme o previsto. Ana Helena veio para Recife, comemoramos o aniversário dela e depois seguimos todos para o Rio de Janeiro. Lá nos juntamos a família da minha esposa e, após reencontros, passeios e muita alegria, tivemos um ótimo Réveillon. Mas nesta viagem havia um detalhe. No nosso planejamento constava que iríamos aproveitar um final de semana para conhecer a cidade de Paraty, que fica a mais ou menos 260 km do Rio de Janeiro. Como a turma era grande, tivemos que alugar carro e saímos todos em comboio. Até então o planejamento estava ocorrendo conforme o planejado. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Já no trajeto de ida, uma pedra levantada por um carro à nossa frente trincou o para-brisa do nosso carro. E sem conhecer bem a estrada, eu passei por uma lombada eletrônica acima da velocidade permitida e ganhei uma multa. Chegamos em Paraty, estava chovendo bastante e não tivemos outra alternativa a não ser ir para o local onde iríamos ficar. E lá chegando, começamos a organizar as coisas, foi quando a Ana Helena começou a contribuir com a situação. Ela começou a falar despretensiosamente que não deveríamos ter ido para Paraty e que, se tivéssemos ficado, poderíamos ter aproveitado a vida noturna do Rio. Logo depois do almoço, a chuva parou e decidimos ir desbravar a cidade, apesar do tempo continuar bem nublado. Mesmo com o clima ruim, estava muito difícil passear pela cidade, que estava lotada de turistas como nós. Eu precisei fazer um saque e fomos a um dos poucos caixas eletrônicos da cidade, mas a fila estava tão grande que fazia curva na esquina. Seguimos então para uma agência e, da mesma forma, uma fila imensa de pessoas aguardava lá também. Desisti do saque e, para não perdermos o dia, fomos conhecer o litoral de Paraty. Só que ao chegarmos na praia, percebemos imediatamente que a mesma estava vazia e que o clima chuvoso e nublado havia deixado o mar revolto e perigoso, desestimulando qualquer um que pensasse em tomar banho. Logo o desânimo tomou conta de todos e o olhar de reprovação de Ana Helena começou a me incomodar. Mais uma tentativa de salvar o dia, seguimos para conhecer a Cachoeira do Tobogã, local bem conhecido em Paraty. Mesmo sem a ajuda do clima, lá havia algumas pessoas corajosas que deslizavam pelas águas geladas da cachoeira. Assim resolvemos arriscar e mergulhamos também naquela água agradável, que parecia nos espetar de tão fria que estava. Demoramos pouco e, assim que estávamos quase congelados, resolvemos voltar para a pousada. Logo que chegamos, havia um incômodo entre todos, causado pela falha na programação. Foi quando Ana Helena mais uma vez insistiu para que voltássemos para o Rio de Janeiro e aproveitássemos a noite lá. Mas infelizmente mais da metade do grupo foi contra a sugestão dela. E eu, na tentativa de conciliar os ânimos, falei: Ana Helena, vamos manter o planejamento, as coisas vão melhorar. Ela então retrucou: se com esse planejamento está ruim desse jeito... Eu não esperei ela terminar a frase. Foi quando eu percebi que realmente esse planejamento não era formal. Ele estava apenas na minha cabeça. Eu não o transformei em plano, ou seja, não coloquei ele no papel para que eu pudesse tomar as ações corretivas necessárias para que cada parte da nossa viagem acontecesse da forma que todos estavam esperando. Isso significava ter avaliado previamente a estrada por onde iríamos viajar, checando pontos de redução de velocidade para evitar multas, ver a previsão do clima, não precisar fazer saque, dentre outras coisas. Cá entre nós, percebe que você pode evitar um monte de casualidade com um bom planejamento? Falei com a minha esposa e, mesmo com a maioria optando por ficar em Paraty, nós decidimos voltar para o Rio. Claro, com uma grande vibração de Ana Helena, que falava insistentemente que ainda havia jeito de salvarmos o dia. Chegamos no Rio por volta das 22 horas e foi só o tempo de nos organizarmos novamente e seguir para a área da Lapa.
Lá entramos no famoso Lapa 40 Graus, onde dançamos, brincamos muito, conhecemos pessoas de Rondônia, Argentina, Chile, que ficaram conosco a noite toda, e de lá saímos praticamente pela manhã, mas com a grata satisfação de termos tido uma ótima noite de diversão. Relembrando essa pequena história, entendo que foi possível observar a diferença básica entre o planejamento e o plano, a qual acredito todos perceberam. Planejamento é apenas o processo de planejar, que consiste basicamente no ato de definir ações e estratégias antecipadamente com o intuito de atingir determinado objetivo. Já o plano é a formalização do planejamento. É basicamente tirar o planejamento da cabeça e colocá-lo no papel. Na nossa viagem, eu tinha todo o planejamento na minha cabeça, mas por não transformá-lo em plano, eu deixei de tomar ações corretivas importantes que poderiam ter evitado todos os contratempos que tivemos. Cá entre nós, na minha opinião, nós brasileiros, na maioria, somos ruins de planejamento, porque além de pensarmos muito no curto prazo, dificilmente transformamos o planejamento em plano. Um grande aprendizado relacionado a planejamento que podemos tirar dessa história pode ser resumido por essa frase de John Beckley, que foi o primeiro bibliotecário do Congresso americano. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Quando seu planejamento falhar e você não tiver um plano B, esteja aberto para avaliar as possíveis soluções que podem vir das fontes mais improváveis possíveis. Na nossa pequena história, Ana Helena sugeriu ou mesmo defendeu uma solução totalmente adequada à sua faixa etária, mas terminou por salvar o nosso fim de semana. Afinal, o Rio de Janeiro continua lindo. E você, tem um plano diário com todo o planejamento das tarefas que precisa realizar? Se não, é possível começar a fazer isso agora. E se você gostou da nossa história de hoje, curta e compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal Uno. Um super beijo para minha sobrinha Ana Helena, que hoje mora em Ribeirão Preto, São Paulo. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Eu sou o Edson Caval e até a próxima. Será que ela vai ficar zangada se eu contar que ela tem um dinossauro de estimação?